Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do curso de Microgeração Solar Fotovoltaica da UFJF. Esse é o módulo 7.2, onde faremos um estudo de caso de um sistema fotovoltaico conectado à rede. Meu nome é Rafael e eu vou separar esse estudo em 3 partes. Caso você esteja assistindo o vídeo pelo YouTube, sinta-se à vontade para entrar em contato com a gente, para fazer sugestões ou tirar dúvidas. O e-mail é labsolar@engenharia.ufjf.br. Caso você esteja assistindo pelo curso de microgeração, como vocês já sabem, sintam-se à vontade para tirar suas dúvidas pelo Google Classroom ou também pelo e-mail que está aí na tela. Visitem também o nosso site, ufjf.br/labsolar, para saber futuros editais de turmas ou até mesmo saber um pouco mais sobre o laboratório solar da UFJF. Bom, pessoal, então, quais são os nossos objetivos principais aqui com o módulo 7.2, né? A visão geral que nós vamos dar aqui no início é para compreender o sistema fotovoltaico conectado à rede. Obviamente, temos que saber um pouco do seu funcionamento, dos seus principais componentes, né? Em seguida, nós vamos resgatar praticamente todos os conceitos, né, que foram vistos durante o curso, nos outros vídeos, e começar a aplicar para projetar um sistema de fato, né? Fazer um estudo real, utilizando uma conta de luz, simulando mesmo aqui um projeto na realidade. Bom, no final, quando tudo estiver já feito, quando a gente tiver aprendido a fazer esse projeto, a gente vai ser capaz de avaliar, fazer uma avaliação da viabilidade técnica do sistema, bem como fazer uma análise do investimento, né? A parte financeira, que também é muito importante em projetos de engenharia. Então, vamos começar aqui colocando um pouco do funcionamento básico de um sistema conectado à rede e fazer comparação com o sistema isolado, que já foi visto em vídeos anteriores. Aqui eu deixo também uma indicação, né, uma referência bibliográfica que foi usada aqui no curso, que é o livro Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede Elétrica, do Roberto Ziles. É um livro muito bom para caso você queira estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nos sistemas conectados à rede. Aqui eu vou usar esse esquemático para representar o funcionamento do sistema conectado à rede e os seus principais componentes. De início, a gente percebe a diferença se comparado com o sistema isolado, que é a ausência do banco de baterias e do controlador de cargas. No mais, o funcionamento é bem similar. O nosso, aqui chamado de painel solar, mas no caso seria o arranjo fotovoltaico, que nada mais é que o conjunto de painéis, né? Ou também pode ser chamado de microgerador ou gerador solar. Ele vai receber radiação, gerar uma corrente contínua que passa pelo inversor, saindo como alternada, e daí segue 2 caminhos, né? Ser injetado na rede elétrica ou ser consumido, né? Ser consumido pela residência, né? Pela unidade consumidora. Passando antes pelos sistemas de proteção e pelo medidor, né? Que aqui está representado como relógio de luz, que é um medidor bidirecional. Ele mede tanto energia injetada na rede quanto energia consumida na residência. Aqui está uma visão bem geral, lembrando, né, pessoal, que existem mais elementos que devem ser levados em conta num projeto real. Por exemplo, aqui, os elementos que estariam entre o painel solar e o inversor, né, que seriam os elementos de proteção de corrente contínua. Também é importante lembrar que eles existem. Para dar uma visão legal aqui, um exemplo, eu deixo aqui uma pergunta, né? Caso, por exemplo, ocorra um blackout no bairro e você tem um sistema de geração solar lá na sua casa, você vai poder utilizar a energia no momento do blackout? Ou seja, você vai ter energia mesmo o bairro inteiro estando sem? A resposta é não. Por quê? Porque você não pode injetar energia elétrica na rede durante um blackout. Eventualmente pode ter um funcionário da concessionária trabalhando, né, na rede para mitigar o problema e você por isso não pode injetar energia elétrica na rede para não causar um acidente, obviamente. Aqui eu montei para vocês um roteiro que vai nos guiar no dimensionamento de um projeto. São 3 fases, cada fase com 3 etapas. A fase 1 eu chamei de fase de levantamento. Ela se inicia com a obtenção das informações de consumo do cliente, que nada mais é que a conta de energia disponibilizada. Além disso, ainda nessa etapa, a gente conversa, né, com o cliente, alinha quais são os objetivos dele com a instalação do sistema.
se ele quer gerar 100%, né, do que ele consome, se ele quer gerar mais do que ele consome ou até mesmo gerar menos do que ele consome. Em seguida, a gente passa para a próxima etapa, que é a verificação do local. Aqui a gente observa desde o início se existe algum obstáculo que cause sombreamento, se existe algum elemento no local ou nas redondezas que possa vir no futuro causar algum dano, né, danificar a nossa geração. Em seguida, a última etapa aqui da fase 1 é a obtenção dos dados geográficos, latitude e longitude. Aqui também a gente pode incluir, caso seja desejo, né, do projetista, algumas outras informações que também são relevantes, como a umidade do local, temperatura e até mesmo a irradiação solar, que é muito importante, né, no caso de um sistema fotovoltaico. Podemos passar agora para a fase 2, que é a fase de cálculos. Ela se inicia com a obtenção, né, o cálculo do recurso solar, que são as horas de sol pleno do cliente. Tendo até aqui as informações obtidas, a gente passa para a etapa 2 da fase 2, que é muito importante essa etapa. É a determinação da potência mínima do gerador, ou seja, do arranjo fotovoltaico, e do inversor. O que quer dizer isso, pessoal? A gente já conversou com o cliente, já entendeu quais são os objetivos dele, e a gente já tem qual que é o recurso solar do local onde ele quer instalar. Ou seja, a gente tem o desejo do cliente e quanto que ele tem disponível, podemos dizer assim, para gerar. Tem quanto ele quer gerar e quanto ele tem disponível para gerar. Podemos ilustrar assim de maneira geral. Então aqui, nessa etapa, a gente determina qual que é a potência mínima do gerador e do inversor que deve ser instalado, né? A potência mínima, pessoal, pode ser instalado mais depois, mas a potência mínima ela deve ser aqui estabelecida a fim de que a gente não entregue um projeto que não atenda a demanda que o cliente estabeleceu. Então, essa etapa é muito importante, ela dá para a gente um parâmetro, né, dá uma margem inferior, ela deve ser levada em consideração e daqui a pouco eu mostro para vocês o cálculo. Em seguida, a gente faz o cálculo estrutural do local, né, o cálculo, né, a gente obtém um laudo técnico mostrando qual que é a capacidade máxima do telhado ou da laje, seja lá onde for instalado o sistema. Então, eu não vou passar por essa etapa aqui, mostrar os cálculos, né, de fato, nesse módulo, mas fica aqui o registro de que é uma etapa muito importante também no dimensionamento. Agora, a fase 3, né, a fase de análises técnicas, ela vai iniciar encontrando, a gente vai coletar algumas opções no mercado de módulos inversores, né, a gente coleta algumas opções, faz algumas combinações de módulos inversores, passa depois para calcular quantos módulos, né, daquele que a gente escolheu, quantos módulos em série e em paralelo a gente vai ter que colocar de acordo com o inversor também, né, com os inversores escolhidos. Determinado isso aqui, a gente vai ter uma noção agora financeira, né, uma noção agora que vai mostrar para o cliente qual que é a melhor opção de combinação entre o módulo, né, o módulo fotovoltaico escolhido e o arranjo fotovoltaico, né, e o inversor, né, fotovoltaico escolhido. Por fim, também não será abordado aqui nesse módulo o cálculo de cabeamento e outros elementos e execuções previstas. E o que eu quis dizer é registrar aqui também a etapa do cálculo de cabeamentos e elementos como proteção, por exemplo, e também a entrega de documentos que são obrigatórios, né, que são importantes, né, num projeto profissional, que é, por exemplo, o diagrama unifilar e outros elementos que precisam de um software, né, um software que auxilie, que acompanhe o projetista. A fase 4 é a fase de análise do investimento. Aqui ela está até com asterisco, porque ela é muito importante, é onde você vai mostrar para o seu comprador, né, qual que é o tempo de retorno do investimento que ele está fazendo, qual é a vantagem real que ele vai ter, né, a vantagem financeira que ele vai ter com a instalação de um sistema fotovoltaico. Então, aqui fica registrado, não será abordado nesse módulo, mas será abordado no curso, essa fase da análise do investimento. Iniciando, então, o estudo de caso, eu deixo registrado aqui, pessoal, que eu sempre coloco o título de qual fase estamos, para que ninguém se perca, a gente fique situado aqui bem, que a gente entenda em qual fase a gente está fazendo o estudo, para que fique bem organizado. Então, vamos começar aqui pela fase 1, fase de levantamento.
Só retomando aqui as etapas, né? Primeira etapa, de analisar a conta de energia e obter a demanda que o cliente está assumindo, né? Qual que é o consumo dele até o momento. Em seguida, a gente alinha os objetivos, né? A gente vê se o cliente quer gerar aquilo que ele está, né? Tudo que ele está consumindo, se ele quer gerar mais do que ele consome, se ele quer gerar menos. E por fim, a última etapa aqui dessa fase vai ser o reconhecimento geográfico, né? Então, aqui a gente obtém as informações de latitude e longitude do local onde será instalado e, eventualmente, caso seja o desejo do projetista, a fim de realizar algum relatório ou até mesmo fazer um estudo mais aprofundado do local, a obtenção de dados meteorológicos como irradiação, temperatura e umidade. Então, pessoal, destaquei aqui uma conta de luz, né? Coloquei alguns dados mais importantes, né, destacados em vermelho, como o endereço. É muito importante saber o endereço para até mesmo mais na frente obter as informações de latitude e longitude, a informação sobre a classe, subclasse e a modalidade tarifária assumida, que mais à frente também será visto que é importante a fim de descontar a tarifa mínima, né, que é cobrada pela concessionária. O número da instalação, a fim de registrar, né, manter a organização dentro de relatórios. É sempre importante saber qual que é o número ter mesmo uma informação importante para a concessionária. E o valor pago sem o sistema, né, a fim de comparação no futuro, qual é o valor que está sendo pago pelo cliente sem a instalação do sistema fotovoltaico. Eu coloquei aqui, peguei a informação dessa conta, coloquei ela maior aqui nessa tabela para que a gente consiga analisar melhor. Então, as 4 colunas aqui, registrando mês e o ano, consumo mensal, a média diária mensal de cada mês e o número de dias. Aqui eu coloquei um asterisco só para mostrar para vocês, lembrar aqui que, por exemplo, março de 2020 foram 33 dias. Isso quer dizer apenas que foram 33 dias de medição, não quer dizer que o mês teve 33 dias. Então, obtendo o consumo diário médio anual do cliente. Então, ó, só para lembrar vocês, estamos na fase 1 de levantamento, etapa 1. Obtemos a conta, né? Agora a gente determina, né, a partir da conta de luz, qual que é o consumo diário médio anual. Quanto que o cliente, por dia, em média, está consumindo naquele ano, né? No ano ali, nesses últimos 12 meses que foram fornecidos para a gente. Então, a gente pegou aqui daquela conta mesmo, né? O consumo mensal, fizemos aqui, só para registro, né? O total, né? Somamos tudo e fizemos a média. Mesma coisa para os dias, né? Obviamente, se você somar aqui os dias de medição, deu 365. Em média, foram 30 dias de medição. Então, fazemos aqui uma divisão, né? A média do consumo mensal, que foi calculada, 273,42 dividido por 30 dias. Isso nos deu aproximadamente 9,11 kWh por dia. Então, em média, no último ano, nesse ano que foi fornecido para a gente na conta, o cliente ele teve um consumo médio diário de 9,11 kWh. Então, esse valor aqui vai ser importante para a gente. Então, aqui eu coloquei como até com a sinal de exclamação aqui, porque aqui que é muito importante a conversa, né, o alinhamento com o cliente. Neste ponto, é fundamental que se defina as metas de geração que o cliente deseja atingir com o projeto. Ou seja, aqui a gente a gente tem já qual é o consumo dele, né, em média, do último ano, e agora a gente tem que alinhar. Você vai querer fazer, né, instalar um sistema mais potente, um sistema menos potente, aqui isso deve ser alinhado. Seguindo, deixo como um registro aqui também da etapa 1, que é sempre válido você apresentar informações gráficas, né? Gráficos são sempre muito visuais, é uma informação que é sempre muito válido você mostrar para o cliente dentro dos seus relatórios, até mesmo para que ele tenha uma visão de como é que está o consumo dele, e no futuro a gente mostrar também como é que foi o consumo depois da instalação do sistema. Passamos então para a etapa 2, a gente vai verificar o local. Nessa etapa, então a gente vai buscar a informação relevante para o projeto. Aqui eu estou falando de endereço, obstáculos na vizinhança que pode causar sombreamento, a estrutura do local, a inclinação do telhado, né, que é muito importante para posicionamento dos módulos,
e a direção azimutal, para qual direção está apontado, norte, sul, leste, oeste, o telhado, né? Dentre outras informações também que devem ser levadas em conta aqui, que são fatores que podem, eventualmente, como eu disse no início, né, do roteiro, causar algum dano à geração do instalada. Lembro a vocês aqui, deixo registrado, que a inclinação mínima que deve ser respeitada a fim de não acumular sujeira, de não causar danos, né, para o módulo, é mínimo de 15 graus. Ou seja, então a gente parte de 15 graus, a gente não instala, não é seguro, digamos assim, não é seguro instalar os módulos com menos de 15 graus de inclinação. Como vocês também já devem saber, os painéis são voltados para o norte geográfico. Deixei até em negrito aqui que é o norte geográfico, não é o norte magnético, né? A nossa bússola, no caso, ela aponta para o norte magnético. Então a gente vai mostrar aqui como faz a correção. Entre parênteses aqui também, para projetos no hemisfério sul, né? Então, como estamos no Brasil aqui, hemisfério sul, vamos focar a direção azimutal do arranjo para o norte. Então, começamos agora aqui a considerar fatores de rendimento, podemos dizer assim. Já falamos, então, de, basicamente, dois elementos, né, que devem ser levados em conta, que é a direção azimutal e a inclinação. Aqui, além desses, né, existe um fator de perdas, podemos dizer assim, que faz com que o seu painel renda menos do que o esperado. Como eu coloquei aqui, os painéis sofrem perdas inevitavelmente devido ao cabeamento que vai ser instalado, possíveis sombras também, que a gente vai evitar ao máximo, mas eventualmente pode acontecer, resíduos que são acumulados, danos de transporte, entre outros fatores que são inúmeros, que podem, que eu chamei de fatores gerais aqui, que vão diminuir o rendimento dos painéis de fato. Então, a gente considera um fator de rendimento geral, que eu chamei RG, de 0,75. Esse fator ele varia de acordo com a localidade da instalação. Para Juiz de Fora, eu vou utilizar esse fator de 0,75. Bom, quanto pior as condições do local, ou seja, um local muito quente, né, com temperatura muito alta, um local muito úmido, ele vai danificar mais. Então, você vai ter que aumentar esse valor aqui, né? No caso, diminuir o rendimento do seu módulo, né? Ele vai ter um rendimento menor do que 75%. Aqui é um fator seguro para a localidade em que será feito o projeto. Bom, uma análise cuidadosa deve ser feita, né, para evitar demais perdas. Então a gente evita o máximo, né? A gente quer que o nosso sistema ele renda o máximo possível. Então o que mais vai danificar aqui são sombras. Então a gente tem que evitar o máximo sombra e respeitar a inclinação e a direção dos painéis. Aqui a gente então passa para determinar como determina a angulação ideal para o nosso módulo. Tem uma tabela aqui que ela simplifica bastante. Então a gente parte da latitude do local onde será instalado, ângulo no inverno e ângulo no verão. Basicamente a gente tem que olhar para onde nós estamos, né? No caso, para a localidade onde vai ser instalado aqui, entre 15 e 25, é só colocar, né, os painéis com um ângulo igual à latitude. Então a gente vai encontrar a latitude do local e instala os painéis de acordo com o valor. Caso não seja possível respeitar a angulação, né, caso o telhado não tenha angulação ideal, a gente considera um outro fator de rendimento. Lembrando que já temos o RG, que foi visto anteriormente, que é o fator geral, né, que vai ser levado em conta de qualquer forma. Agora temos um outro fator, que é o fator de angulação. O rendimento devido à angulação, ele diminui. Para saber qual que é esse valor, a gente realiza uma conta aqui, trigonométrica, só fazer o cosseno do ângulo da latitude do local, né, da latitude onde o local vai ser instalado, menos o ângulo da instalação. O resultado desse valor aqui será o rendimento que vai ser considerado no projeto. Agora, falamos da direção azimutal. Lembrando que temos que procurar voltar o nosso arranjo para o norte.
sempre para o norte geográfico. Aqui eu deixo para vocês um site que ele faz automaticamente, você coloca lá qual o valor que a bússola está marcando, que é o norte magnético, ele transforma para o norte geográfico. Vocês podem acessar aí a fim de curiosidade, ou até mesmo para ver, no caso, no trabalho final, qual é o norte geográfico e não o magnético. Mais uma vez, temos um outro fator de rendimento. Só para recapitular, já vimos o fator de rendimento geral, que eu vou utilizar 0,075 para Juiz de Fora aqui. Tivemos o fator de angulação, né, o rendimento devido à angulação, que diminui, caso você não respeite a angulação ideal. E agora, caso você não respeite a direção azimutal ideal, no caso para o norte, também terá um rendimento diferente. Por exemplo, o telhado é voltado para o oeste, não tenho o que fazer, eu não consigo voltar para o norte. Então, você vai utilizar um fator de rendimento de 0,8, 80% de rendimento. Como vocês podem ver aqui, voltado para o norte, o fator vai ser 1, 100%. Então, não vai ser levado em conta, se você conseguir voltar o painel para o norte, o seu arranjo para o norte, você não vai ter que se preocupar com esse fator de rendimento devido à direção. Passamos para a etapa 3 aqui, que é a obtenção dos dados meteorológicos. Agora, a gente vai encontrar, eu vou utilizar aqui o Google Maps, para encontrar as informações, as coordenadas do local. Você pode utilizar outro site, outro site que você prefira aí. Vou mostrar para vocês aqui pelo Google Maps. E em seguida a gente vai utilizar o portal do Cresces, o Sandata, para obtenção de uma informação muito importante, que são as horas de sol pleno. Como eu disse anteriormente, aqui o projetista ele pode obter também informações mais específicas, como irradiação, temperatura, a umidade, a quantidade de chuva que teve, por exemplo, no local, tudo para fazer uma análise ou até mesmo para que você mostre para o cliente no relatório. Aqui eu coloquei um site que eu indico, que é o portal do IMET, que ele possui lá algumas estações meteorológicas, você pega mais próximo do local e terá lá as informações bem aproximadas de onde será feita a instalação. Aqui eu mostro para vocês, é bem simples como utilizar aqui, coloquei o endereço do Google Maps na barra de pesquisa, colocando o pino, o pino vai aparecer, quando eu pesquisar o pino vai aparecer, o pino vermelho vai ser colocado no local onde eu escrevi aqui na barra de pesquisa, clicando com o botão direito do mouse, surgiu para mim aqui, a primeira informação, latitude e longitude do local onde será instalado. Aqui, pessoal, eu vou encerrar a parte 1 do vídeo. Eu lembro a vocês que são 3 partes. Cada parte, basicamente, será uma fase, como a gente já viu, que são 3 fases. Cada fase será um vídeo. E, então, a fase 1 eu encerro por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Caso tenha alguma dúvida, eu tenha falado alguma coisa errada, entre em contato, tire a dúvida com a gente pelo e-mail, pelo Classroom ou pelo fórum de dúvidas do curso. Fiquem à vontade para sugestões também. Então, eu fico por aqui. Até a parte 2. Grande abraço.